Fala, trader! Sejam todos muito bem-vindos a mais esse conteúdo aqui no canal Diogo.invest. E antes de iniciar esse vídeo, eu gostaria de te pedir, deixa já o seu like, não esquece de se inscrever no canal e ativa o sininho para que você não perca nenhum conteúdo aqui do nosso canal. Agora vamos para o vídeo. Puxa a vinheta. Bom, vamos então iniciar aqui mais uma análise pré-mercado. O mini índice praticamente acabou de fechar, né, o índice futuro, no 138 mil, né, cravado aqui no TradingView. E aí entra o leilão e o Profit dá uma certa diferença, tá? Porque o Profit, assim que finaliza o leilão de encerramento, ele atualiza o candle para o fechamento com o leilão, tá? Então, por isso, às vezes dá uma diferencinha no TradingView para o Profit em questão de fechamento. Eu deixei essa configuração aqui para você entender. Muitas vezes a gente fala, né, de microestrutura, de estrutura de liquidez, né, captura, e como que o mercado ele trabalha dessa forma várias e várias vezes. Aqui no mini índice, repara só que o mercado ele dá, não é? Ele dá aqui uma microestrutura, né? Ele realiza aqui essa microestrutura. Eu vou trazer aqui para você ver no gráfico de 1 minuto, rapidinho, em torno de 5 minutos, no 1 minuto. Olha como que ele faz aqui essa microestrutura. Ele não fica tão nítido, né? Ele dá uma nivelada nesses topos, fazendo um equal high aqui, né? E dá aqui, faz aqui esse fundinho aqui, sendo aqui já mostrando uma força na demanda. Não fica assim tão claro, né? Mas é o que o mercado faz. E aqui, vou voltar para os 5 minutos para ficar mais fácil para a gente. E aí, cadê? E aí, aqui, olha, o mercado faz essa microestrutura, continua subindo, e aqui já capturando, né, essa máxima aqui está aqui numa região de oferta. Olha o tamanho dessa absorção aqui, né, uma região de oferta, embora a gente esperava aqui o quê? Uma microestrutura mais próxima aqui, e aqui um choque, ou um choque aqui em cima, né, para uma venda. Um choque aqui era uma possibilidade? Era bem mais arriscada por conta dessa liquidez de máxima histórica que o preço está fazendo ali naquela região. Mas eu quero que você repare no seguinte. O mercado faz aqui essa microestrutura, sobe facilmente, né? E aí ele vem caindo e cria aqui uma nova microestrutura na mesma região. Olha só, exatamente na mesma região aqui, né? Se eu trazer aqui para 1 minuto, olha como que fica essa microestrutura aqui no 1 minuto. No 1 minuto fica assim, muito nítido, né? Essa microestrutura aqui. Esse bloco é um bloco do gráfico de 5 minutos, que a gente marca, né? E a partir dali o preço vem para baixo, cria uma liquidez antes da mitigação do bloco, retorna, toca no bloco e aí desenvolve esse movimento aqui. Deixa eu colocar o risco retorno aqui para a gente ter uma noção aqui, olha. Era 155 pontos de stop e desenvolveu aqui um candle, um risco retorno de 4 vezes o nosso risco. 4 vezes o nosso risco. No gráfico de 5 minutos, tá vendo aqui, ó? Eu marco exatamente esse último candle aqui, ó, englobando a máxima, né? Esses dois últimos candles aqui, ó, como uma região de oferta. O mercado ele cai, cria uma liquidez, captura essa liquidez e desenvolve esse trade aqui. Uma entrada de risco aqui, porém, no gráfico de 5 minutos, repara que ele está fazendo aqui uma espécie de choque, né? Que a gente sempre fala. Então ele faz o choque, cria liquidez e volta. Se operar um gráfico de 5 minutos, seria esse trade. Esse trade, olhando pelo gráfico de 1 minuto,
o choque ficou meio longo, né? Porque ele não deixa aqui uma região aqui para fazer um choque. Isso aqui não é bem um choque, também nem é feito ali. E depois que cai, fica muito longo, né? Se o mercado ele cai, vem voltando, e aqui ele criasse a microestrutura, ficava ainda mais alinhado para estar fazendo uma realização de operação pelo 1 minuto. Pelo 1 minuto fica meio longo esse movimento. Mas eu estou trazendo isso aqui para você, por quê? Porque a gente tem que estar de olho em bons cenários. E a gente tem que estar aprendendo a visualizar esse tipo de operação. Esses movimentos têm que estar na sua mente, assim como esses movimentos estão na minha mente. Eu consigo enxergar claramente esses movimentos aqui no mercado. Por quê? Porque eu estou olhando para esses movimentos diariamente, eu estou procurando esses movimentos diariamente. Às vezes você está preso no stop. Você toma um stop e fica lá 3 dias, uma semana remoendo aquele stop, por que eu estopei, aonde eu errei, e você fica olhando, e quando vem uma operação boa, você só vai se recordar daquela operação do stop. E isso vai te dar o medo de errar, o medo de perder. E isso vai gerar em você um sentimento ruim. E automaticamente você só vai olhar contextos ruins e vai acabar entrando em contextos ruins. Então você tem que aprender a olhar, poxa, eu não peguei esse trade, mas olha como que ele desenvolveu, olha como que é. Se acontecer de novo, esse cenário que eu estou te mostrando aqui, ó, você já vai ficar de olho. Poxa, eu lembro aquela vez, fez isso, criou liquidez e foi lá e capturou liquidez e desenvolveu. Aqui seria bom o quê? Seria bom, para validar essa operação, um choque que aconteceu nesse ponto aqui, tá? E aí, se a partir desse candle o mercado volta aqui a gente teria um bloco, tá? Aqui você colocaria a sua ordem para desenvolver uma venda, tá? Isso pelo gráfico macro e micro. Então, você vem, olha no gráfico macro, eu deixei esse bloco aqui marcado, eu enxerguei aqui no macro esse choque aqui, olha, acontecendo, né? E aí cria liquidez e aí ele volta. Então você deve colocar aqui e pegar 150 pontos de stop? Não, eu não faço isso. Como que eu faço? Eu volto para o gráfico de 1 minuto, tá? E aí no gráfico de 1 minuto, o que eu faço? O mercado vem, toca no bloco e sente a oferta. Sente a oferta. E quando ele sente a oferta, a gente vem e marca um micro choque aqui, olha, pelo gráfico de 1 minuto ele faz aqui um choque com intencionalidade. O teste veio curto. Aonde que veio o teste? Veio aqui. Tá? Vamos ver se dava para pegar esse teste. Aqui. O seu stop ia estar aqui. Tá? 150 pontos. Dava para pegar o teste? Dava. 140, 145 pontos. Dava para pegar o teste. 150 é o que a gente entende que é saudável. Porém, eu ia marcar aqui. Ó. Eu iria marcar aqui, sem dúvida alguma. Ah, Diogo, mas você pegou os 2 últimos candles. Eu peguei esse fundinho aqui, ó, como bloco. Essa região como um todo, eu entendi que é um bloco. Ah, mas se você coloca lá em cima, você consegue deixar um pouco mais refinado. Consegue, com certeza. Você vai refinar em 15 pontos. E às vezes, por 15 pontos, você fica de fora de uma operação. Eu fiquei inúmeras vezes de fora de operação por 5 pontos. Às vezes a gente não dá valor no índice para 5 pontos. Às vezes 5 pontos parece muito pouco no mini índice. Porém, 5 pontos já me custou muito dinheiro. De muitas operações que eu fiquei de fora. Por 5 pontos, por 10 pontos. Por 5 pontos, por 10 pontos, eu já deixei de lucrar 500 pontos várias vezes. 600 pontos várias vezes. Então, 5 pontos. Se você está operando aí um mini contrato, nós estamos falando de R$1. R$1 vai pesar no seu orçamento operacional? Vamos colocar aí 5 contratos como base. Nós estamos falando de R$5 numa operação que você poderia lucrar 300, 400. Então, eu hoje faço dessa forma. Tá? Quando o mercado vem e deixa assim, uma regiãozinha e vai e volta, e eu estou falando de 20 pontos, 15 pontos, 30 pontos, eu não ligo não. Eu marco a região e eu coloco a minha ordem lá e pronto, e é assim que eu faço, tá? E pronto, olha, 80 pontos de stop, 80 pontos. O mercado não foi lá por 65 pontos, faltou 65 pontos para mitigar a zona, tá? Mas vamos supor que ele tenha mitigado lá. Para você
ganhar 3 vezes o seu risco, você teria saído aqui. Teria saído aqui. Ele pagou quase 7 vezes o risco. Olha só, no gráfico de 5 minutos, o nosso risco era quantos pontos? Ele era 4 vezes o nosso risco. Aqui você está lucrando quase 7 vezes o seu risco. Por quê? Porque o seu risco é muito menor. O seu risco é quase que a metade. Né? Nós estamos falando de 80 pontos, lá era 150 pontos, 145 pontos. Então, 160 pontos, nós estamos falando aqui de 80. Então vamos colocar aí 55% a menos do seu risco. Né? Então é muita coisa aqui. Tá? Eu queria mostrar mesmo, tá focado nisso aqui, mostrar para você essa ideia, né, de configuração. Isso aqui é um trade lindo. É claro que aconteceu 4h30 da tarde, eu nem no computador estava mais, tá? Nesse momento aqui, eu nem estava no computador, mas deu determinado horário, eu já não estou mais tão atento ao gráfico, porque eu já não acho tão legal operar por conta do baixo volume. Mas eu quis marcar isso aqui, e aí você fala, ah, Diogo, mas isso aconteceu uma vez ou outra. Eu vou dar uma mostrada rapidamente aqui em Nasdaq para você. Olha só, o que Nasdaq fez? Nasdaq captura a liquidez desta lateralização. Sobe, cai. O que ele faz? Lateraliza, mitiga um bloco do 5 minutos e desenvolve um trade de 4 vezes o risco. Exatamente igual ao índice. Exatamente, aqui nós estamos falando de Nasdaq, né? O ativo NAS 100. Nasdaq é o índice de ações de tecnologia, contando as 100 maiores empresas de tecnologia norte-americanas. Faz exatamente igual, para você ver como o cenário é o mesmo, o contexto ele é o mesmo. E aí, trazendo aqui no 1 minuto, você tem a região, você tem a estrutura que bem nítida, né? Ele vai lá, mitiga a região. Vamos ver aqui se tem choque. Vamos ver aqui onde é que foi o choque. Ele não chega a fazer um choque nítido aqui, porque ele não deixa uma região nítida. Tá? Mas vamos supor que ele tenha feito um choque por aqui. Só para você entender. Se ele tivesse deixado um fundinho nessa região, vem e mitiga. No gráfico de 1 minuto, a gente ia considerar aqui o bloco. Eu ia considerar essa regiãozinha aqui. Ó. Ele não chega a mitigar a região. Mas se ele realiza a mitigação lá, a gente tem um stop aqui, ó, baratíssimo para esse ativo, muito barato, tá? Para esse ativo, e um desenvolvimento aqui de um trade de 10 vezes o risco. 10 vezes o risco. É ou não é exatamente a mesma coisa que nós olhamos lá agora no índice? É ou não é a mesma coisa? Faz o choque, volta, mitiga. Olha aqui, Euro-USD, par de moeda Euro-USD. Não foi lá, mas fez ou não fez a mesma coisa? Repara, essa aqui é uma liquidez, tá? Que o gráfico deixa, que o mercado deixa. Vai lá, captura a liquidez, entra ali uma oferta, né? Faz uma espécie de choque, tá? Faz aqui um choque. Cria uma microestrutura. Volta, só que o teste também veio mais curto. Se você considerasse aqui, mas aí ficaria extremamente caro, né? Ele até mitiga. O mercado hoje não quis realizar as mitigações. Vou colocar aqui 60 pontos aqui de stop e desenvolver um trade de quantas vezes? 4 vezes o nosso risco. 4 vezes o nosso risco. Vamos ver aqui se fosse no gráfico de 1 minuto. Possivelmente eu teria considerado aqui. Mesmo assim ele não mitiga, né? Ficaria um pouquinho mais caro no 1 minuto, mas desenvolveria pelo menos 3 vezes o risco. Pelo menos 3 vezes o risco teria desenvolvido. Então, repare que são 3 ativos diferentes, par de moeda, índice americano e o nosso índice brasileiro. E o mercado faz sempre a mesma coisa. Então, as coisas que a gente tem comentado aqui no canal, fica atento aos movimentos, aos desenhos. Às vezes você vê e não dá tanta atenção, né? Mas repara que se a gente fala assim, ó, o mercado vem, ele volta e cria, começa a nivelar, captura, faz um choque, testa e vai, é uma oportunidade de trade. Aí você fala, nossa, mas até o mercado fazer isso tudo, mas ele faz. O mercado é vencedor no mercado quem é paciente. Quem é paciente?
Quem é paciente vence no mercado. Quem é paciente consegue alcançar grandes conquistas no mercado, porque o mercado ele não é velocidade. Quando eu comecei no mercado, eu acompanhava um influencer que dizia o mercado é ação e reação. O mercado gera uma ação e você tem que ser rápido no gatilho, tem que ser rápido na reação. E não é assim, não é dessa forma, não é ação e reação. O mercado ele é mentalidade. O mercado é você olhar para ele com tranquilidade, com paciência, com calma e aguardar o momento certo. E no momento certo você fazer o que tem que fazer sem medo. Sem medo de clicar, sem medo de operar. Por quê? Porque você tem que ter a autoconfiança de que você sabe aquilo que você está fazendo. E isso é uma virada de chave muito grande na nossa vida. Isso é uma virada de chave muito grande profissionalmente no mercado de day trade. Tá? Então vamos então para a nossa análise. Eu estou aqui já há muito tempo, né? Acho que uns 15 minutos aqui falando a mesma coisa, com você te mostrando aqui. E eu fiz isso aqui para que você possa compreender. Se eu tivesse um conteúdo assim quando eu comecei, alguém para realmente me explicar detalhes do mercado, me mostrar com calma, o meu início não teria sido tão difícil no mercado. Tá? Então por isso, quando eu comecei esse canal, eu comecei com um propósito, que é entregar conteúdos que eu gostaria de ter assistido quando eu comecei. Tá? Então, tudo que eu estou entregando para você aqui, seja na playlist Iniciando na Bolsa de Valores, que é bem básico mesmo, esses conteúdos de pré-mercado, de análise de mercado e de mentalidade, que a gente sempre tem um insightzinho de mentalidade, isso aqui eu gostaria de ter tido quando eu comecei no mercado e não tive. Né? Então, mas eu estou entregando isso para você, porque eu sei o quão valioso isso no dia a dia do trader, tá? Daquela pessoa que valoriza, que já entendeu que não é só técnica, mas é saber o que fazer, quando fazer e com a mentalidade certa, com o foco certo, nos pontos certos do gráfico. Que isso que é a grande virada de chave e é isso que vai mudar a sua vida no day trade. Tá? Vamos lá então para a nossa análise pré-mercado. O que esperar para amanhã? O mercado, ele automaticamente, esse fundo ele é validado, né? Ele é validado ao romper alguns topos aqui, né? Ele chega a romper aqui, ó, esse topinho aqui não rompe esse, né? Então assim, é o melhor dos fundos? Não, não é. Tem esse gap gigante embaixo, né? Então assim, eu vou deixar aqui marcado para poder dar uma acompanhada, né? Só mesmo para poder dar uma acompanhada aqui nessa região aqui. Mas ele vai ficar totalmente validado a partir do momento em que esse topo aqui for rompido. Pelo menos esse topo, tá? O melhor ponto aqui para vendas é aqui. Isso aí a gente já vem falando, não mudou, né? Esse aqui é o melhor ponto para vendas acima desse topo, capturando a liquidez desse topo. Se o mercado ele cria uma microestrutura por aqui e aqui ele faz um choque, é uma possibilidade também, tá? Ele vai estar capturando a liquidez da estrutura e desse topinho aqui automaticamente. Ele pode, a partir daqui, já começar a criar aqui uma microestrutura. E aí é uma possibilidade, tá? Por que é uma possibilidade? Repare que chega aqui o mercado já sente a oferta. Se ele vem aqui em cima e começa a nivelar um pouco mais aqui, ó, ele pelo menos mais uma vez, ele vem aqui, sente a oferta, nivelando aqui, ó, você já tem um ponto bem interessante. Eu vou marcar aqui para a gente ter essa possibilidade aqui, ok? Para a gente poder ter essa possibilidade aqui já pré-marcada. Diogo, se o mercado vai subindo direto ou se o mercado ele vem caindo direto, você vem aqui e simplesmente clica, deleta. Não tem estrutura. Eu estou cogitando essa possibilidade, tá? Que ela se mostra real aqui. Então, se o mercado ele vem aqui, ó, faz igual fez aqui, volta lá em cima, sente a oferta novamente, mas tem que sentir a oferta. Não é só chegar aqui e fazer isso aqui assim, não. Isso aqui não é um topo nivelado, tá? Ele tem que chegar aqui, sentir a oferta, cair e vir aqui embaixo de novo. Aí volta aqui e dá mais uma sentida. Aí sim, ele pode vir aqui, fazer um choque. No teste você tem a liquidez
da estrutura e a liquidez do topo ali, tá? Aí fica bem interessante. Quanto mais nivelar, melhor. Repare que aqui ele não toca nessa parte de cima, o que pode estar demonstrando, se confirmar uma estrutura, uma força de quê? Uma força de oferta, pressionando o preço para baixo, tá? Mas vai depender de como ele abrir amanhã e de como ele se comportar amanhã, tá? Isso aí vai ser bem importante. Repara que o mercado muitas vezes tem aberto e se mantido na região mais um pouco, e aí seria bem interessante, tá? Ele ainda não tem essa estrutura, eu marquei a possibilidade. Então você sabe, mercado confirmando aqui, fazendo um choque no teste, você tem a venda. Se o mercado ele confirma, vai lá em cima e faz o choque, só dele subir direto e já fazer o choque lá em cima, já é uma possibilidade. Agora, se ele subir muito forte e distanciar muito desse topo, aí ele tem que fazer uma microestrutura também, tá? Ele captura no topo, faz o choque para você poder realizar a venda, tá? Microestruturas são essas lateralizações aqui, ó, que a gente comenta, tá? São essas marcações minhas em amarelo. Se o mercado aí sobe forte, não faz microestrutura e vem caindo mais fraco, e aí chega aqui, ele começa a nivelar os fundos, você tem a possibilidade dele fazer um choque, testar para seguir no trade, tá? Para você seguir comprado. Se o mercado ele abre e só vem caindo forte, vem retornando fraco e aí não tem liquidez nenhuma aqui para capturar e começa a nivelar topos dessa região, você tem no choque também a possibilidade de seguir o flow de venda, tá? Também é uma possibilidade. Caso ele suba aqui, não faça choque, não faça nada, e vem caindo forte aqui e aqui embaixo ele fizer um choque, é uma possibilidade, tá? De você subir comprado. Se ele só vir caindo aqui e fizer o choque, é bem arriscado, tá? Por quê? Porque não rompeu topos para validar bem esse fundo, tá? Tem esse gap aqui embaixo que deixa o mercado também bem arriscado para compras. Agora, se ele vem caindo aqui e aqui começa a nivelar os fundos, fazer um choque, testar, você tem a possibilidade de comprar, tá? Capturando a liquidez desses topos nessa região que já foi uma região de demanda, já demonstrou demanda com bastante força aqui nessa região. Basicamente é isso, né, que o mercado ele tem para nós aqui. Ele tem venda aqui, ele tem microestrutura aqui, ou até já está criando microestrutura aqui. Capturando a liquidez da microestrutura, a gente tem operação, subir forte, vir voltando fraco, criar fundos nivelados para uma compra, uma possibilidade, cair forte, vir retornando fraco, capturar para uma venda, uma possibilidade, ele criando ou não aqui a microestrutura, caindo aqui, criando uma microestrutura aqui embaixo, capturando liquidez, fazendo um choque, você tem a possibilidade de subir comprado. Ele só cair e fizer o choque, pode ser uma indução para vir fechar o gap. E aí, se ele cair forte aqui, estopando o choque anterior de quem entrou, né? Você tem a possibilidade no retorno de seguir o flow, ele deixando aqui um ponto de entrada para você vender aqui nessa região. Também é uma possibilidade para ele ir lá fechar o gap, né? Vai estar bem contextualizado por causa do gap, tá? Esse é a análise pré-mercado de hoje, tá? Espero que você tenha gostado, espero que tenha sido válido tudo que eu comentei aqui a respeito de mentalidade de operacional, que tenha te ajudado de alguma forma, tá? Em breve a gente vai estar começando a desenvolver aqui um mini curso online, né? Um mini curso aqui, uma playlist para você poder fazer esse mini curso e entender um pouco da forma que a gente opera, e aí vai estar ficando mais alinhado na sua mente o nosso operacional, a nossa visão de mercado aqui do canal Diogo.invest, tá bom? Fica com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.